Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anthony, venho nesse canal, inclusive já vou até falar do canal, né? Esse canal, no caso, eu tenho, tinha, né? Aliás, tem um canal que a gente fala sobre, falávamos, né? Sobre ascensão espiritual e também sobre as conexões de chamas gêmeas. O canal de chamas gêmeas, as conexões ele se expandiu, né? Muito bom, a gente já troca uma ideia referente às conexões e eu senti a necessidade de fazer uma divisão. Então, falei, eu vou criar um outro canal para podermos falar de ascensão espiritual. Por quê? Porque, na realidade, muitas vezes, vamos dizer assim, né, nós fazemos ascensão, né? E propriamente não entramos numa dinâmica. Então, muitas pessoas até na questão de dinâmica, às vezes até mesmo por causa da, vamos dizer assim, da mistura, né? Ficava nessas questões, né? Então, até mesmo para a gente poder estar dialogando melhor e abrangendo as ideias e batendo um maior papo referente à ascensão, eu quis, né, no caso, fazer aí um novo canal para que pudéssemos falar sobre ascensão espiritual, né? E gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, se inscrevessem, por quê? Porque cada tema que eu trouxer referente à ascensão, então vocês vão ser notificados pelo YouTube, informando que temos um novo tema referente à ascensão espiritual. Né, muita gente, inclusive quem já me conhece do outro canal, né, vai até gostar, até mesmo por quê? Porque eu vou fazer coisas variadas, né, referente à questão da ascensão, né? E, e o canal ele vem como nessa questão de ascensão, ele vem como para podermos estar aí é, na questão comentando referente sobre vários as questões dos sinais, inclusive ele foge também na questão assim de vertentes, né? Então, porque quando a gente fala de ascensão espiritual, nós vamos deixar, vamos dizer assim, deixar mais amplo o assunto, né? Não ligado a nenhuma vertente, não ligado à questão da religiosidade. A gente vai falar mais sobre espiritualidade. O nosso foco vai ser mais referente à espiritualidade, né? Então a gente não vai ficar denominando critérios ou, no caso, falando sobre uma determinada vertente. Então, cada um dentro da sua vertente tem as suas ascensões, né? Tem os seus mestres que no caso já estão ascensionados. Então, e que cada um já tem a sua lógica, né? E o canal ele vem para a gente poder abranger esse assunto, inclusive a questão da própria espiritualidade, né? Então eu venho como um tema como evoluir e entrar em harmonia ao universo, né? Porque como depois eu vou falar sobre, até vou voltar à questão das nômadas, das mônadas, para a gente poder estar aí sabendo, né, a questão de alma, a questão de espírito, né, as diferenças, né, na energia densa, por exemplo, 3D, essas divisões, o porquê que a gente, no caso, a gente nesse declínio, né, vamos dizer assim, desde o eu superior da espiritualidade até chegar nesse patamar que no caso são as divisões até o terceiro dematerializado, né, nesta condição, né, num corpo, né, e com uma alma. Por quê? Porque no universo, o universo nos enxerga, né,
não é a matéria, e sim as nossas energias. Então, inclusive até no próprio canal da Chama Gêmeas, falei muito na questão dessas divisões, né, e como deliberar estas energias, né? Então, e já falando, né, da questão de harmonia, né? Então nós temos momentos da vida, né, que olhamos para o nosso, a gente olha para o nosso estereótipo como ser humano, né? Então sempre nós estamos olhando para nós mesmos, que somos um espelho perante o universo, né? Tanto que somos o reflexo do universo. Então a gente começa a nos observar, né? E começamos a não questionar esse enigma da vida, né? Então a gente sempre está nos questionando, né? E transmutando os nossos pensamentos e nos perguntamos de que forma que eu estou atuando. Será que é certo? Será que é correto, né? E qual é a nossa missão, né? Como nós nos projetamos, né? Então, aí nós temos os caminhos, né? E a gente começa a perceber e assim e a perguntar para nós mesmos quais são esses caminhos, né? Como seguir nessa incógnita que no caso deste caminho, né? Aí a gente começa a perceber que o caminho é o caminho do meio. Porque, vamos dizer assim, até a questão do presente. Porque muitas vezes a gente vive com a tal intensidade, né? Às vezes também na questão da própria ansiedade, né? O futuro ele nem está pronto, a gente já cria essa ansiedade, né? Não vive o presente, que já é uma dádiva, já é um presente. E muitas vezes ficamos presos no passado. Então, se a gente observar, o presente é o caminho do meio. Então eu venho para a gente poder estar dialogando quais são essas vertentes que nós estamos seguindo no caminho do meio, né? No que a gente está acreditando, para nós fazermos o nosso melhor, para até mesmo sair dessa ansiedade, né? Então, igual eu disse, né? Longe das virtudes, longe dos padrões, né? A resposta é o caminho do meio, né? Que é através do nosso próprio conceito de vida, porque conforme a gente vai vivendo, né? E vamos nos formando, através dos nossos conhecimentos, dos contatos, as ligações que a gente vai criando determinados conceitos e ao mesmo tempo, conforme a gente vai vivendo, vai, vamos dizer assim, filosofando, né, na questão da vida, né, a gente vai mudando também esses conceitos, vai destruindo esses conceitos, né, que no caso está dentro de nós mesmos, né. E, e através da mudança desse conceito, a gente é capaz, né, de observar um farol, né, uma bússola, né. Por quê? Porque a gente precisa nos conduzir nesse caminho, né? Que é o caminho do meio. E, e a gente precisa, através desse caminho do meio, o que, que a gente vai fazer? Nossa reformulação como seres humanos, nos reformular, né? De vários conceitos que a gente vem seguindo e vários conceitos que a gente vai tendo, né? E vai se condicionando a esses conceitos, né? E nos conhecer, né? E perder. Outra coisa que é muito interessante é a gente nos conhecer e não perder os nossos ideais, né? Porque quando você perde o ideal, porque muitas às vezes a gente analisa assim, né? Se eu já estou envelhecendo, né? Na realidade não existe velhice, né? O que existe é a velhice é quando nós perdemos os nossos ideais, né? Perdemos a vontade de viver. Aí sim nós envelhecemos, né? Então, e o gostoso é a gente criar, né? Somos criativos, né? Temos esse dom, né? Criar os nossos sonhos e concretizá-los, né? Porque muitos sonhos, se você não concretiza, né? Pode aí virar um pesadelo.
né? Então, com a ajuda e sinais, né, que a gente transmuta pelo próprio universo, né, usar a nossa premonição e a nossa intuição. Inclusive, é o único animal, né, aqui na face da Terra que, através, pelo fato de ser racional, ele pode utilizar a premonição e usar também a intuição e mudar todo o destino. Muito legal, né? Porque nós nascemos já predestinados. Então, através da sua intuição, né, utilizando o caminho do meio, você pode aí estar mudando o seu destino, né? Muita gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, estou predestinado a isso, então eu vou aceitar. Não. Pelo fato de sermos seres humanos, né, temos a nossa intuição, a premonição, então podemos sempre avançar no universo, né? E avançar na direção certa, utilizando o quê? O caminho do meio, né? Então, com a oração, ação e reação, porque a oração é ação e reação, lei de causa e efeito. Então a gente consegue mudar e nos projetarmos para um futuro que às vezes, dependendo da forma como a gente se comporta, esse futuro é temido. Tem muita gente que não vive o presente, cria até essa ansiedade por causa das incertezas que tem lá no futuro. Então, por isso que temos que trabalhar bem o caminho do meio para não ter medo deste futuro, né? Porque até então, o que está ligado ao universo? Qual é a nossa ligação? É através da nossa consciência, né? Muita gente fala assim, eu tenho a consciência tranquila. Perfeito. Então, se a sua consciência é tranquila, então você pode estar aí avançando no universo e você não vai ter medo do seu futuro, né? E usar o melhor, né, através do conhecimento, né? E, e sempre a gente tendo as aspirações para poder aí estar fazendo, viver o melhor, né? E também onde existe a verdadeira ascensão é quando você consegue observar pelo caminho do meio, né? Você ter o conhecimento, até mesmo as suas vertentes, né? Inclusive aí tem muitos mestres, muita gente que segue tais mestres ascensionados. Então é onde que fazemos a nossa ascensão, baseado em grandes verdades. Então a gente começa a observar como eles também tiveram o caminho do meio para chegar aonde chegou. Então nós podemos fazer a mesma coisa, né? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Perante o universo nós todos somos iguais e podemos fazer isso com tal distinção, né? Então, por quê? Porque aí a gente vai sair desse paradigma, o medo, né? Porque até na espiritualidade não existe medo, né? E a gente sai dessa inércia, né? E a gente vai adquirindo o quê? Sabedoria para poder desbravar aí os nossos caminhos, né? E o imenso universo, nessa imensidão, né? Porque o gostoso é você ter essa liberdade para você poder voar, né? Voar dentro dessa imensidão do universo, né? Porque vai despontar no horizonte o que? O prazer de viver, né? Esse que é o gostoso. Então, pessoal, é assim, gratidão, né, por mais um canal, né? Espero que a gente assim cresça muito, consigamos conquistar assim grandes auges dentro desse canal. Esse é o propósito, né? Vou, no caso, aí tá trazendo vários temas para a gente poder estar aí dialogando, conversando. Deixem seus comentários, que é super interessante, porque que é a matéria-prima para o nosso aprimoramento, né? Desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.